Deus. Irmãos, boa noite. Vamos se colocar de pé na presença do Senhor, amém? E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida. Hoje, quarta-feira, onde nós buscamos pela nossa casa, pela nossa família. A Bíblia diz, né? Se nós cremos no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, creia que Ele está aqui nessa noite para te entregar a vitória, assim como Ele entregou a vitória para Zaqueu, que Ele disse para ele, né, que a salvação tinha chegado à casa dele. Dessa mesma forma, Ele quer fazer na nossa vida também. Se você crê, diga amém. Eu creio também em nome de Jesus. Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha teus olhos. Querido Deus e amado Pai, aqui nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença nesta noite. E viemos aqui, meu Deus, buscar a tua face. Viemos aqui nessa noite para dizer o quanto nós precisamos do Senhor. E sem o Senhor, nada nós não podemos fazer. Mas contigo a tua palavra diz que somos mais que vencedor. E nessa noite nós estamos aqui, Deus, crendo que o Senhor está presente aqui neste lugar para mudar a nossa história, para falar conosco, para dar a direção que precisamos, para vencer, meu Deus, para conquistar toda a nossa casa para o teu reino. A tua palavra diz, Pai, que todo aquele que vem até o Senhor, de maneira alguma o Senhor lança fora. O Senhor também diz, se nós buscar o Senhor, vamos achar. Mas temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração. E aqui, meu Deus, estão essas pessoas diante da tua presença, porque elas creem que o Senhor se faz presente aqui. Como o Senhor disse, aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas ali no teu nome, o Senhor está presente. Cremos, Senhor, que o Senhor está aqui para falar conosco, para dar, meu Deus, a vitória, porque o Senhor é Deus de vitória, é Deus de promessa, é Deus de milagre, é aquele que faz maravilha, que faz o impossível. A tua palavra diz que operando o Senhor ninguém pode impedir, nada nem ninguém pode impedir os teus planos, os teus projetos na vida daqueles que creem, daqueles que confiam no Senhor. Ah, Deus, e os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meu Deus, que essas pessoas possam permanecer para sempre olhando para o Senhor, que eles não venham olhar, meu Deus, para as lutas, para as dificuldades, meu Deus, para aquilo que acontece à volta de cada um, Senhor, que nós possamos olhar para Ti. Talvez, meu Deus, essa pessoa pense em desistir. Meu Deus, talvez essa pessoa tenha trabalhado tanto, Deus, mas não tem visto. Mas eu creio que assim, meu Deus, como os discípulos, eles viram o Senhor agindo na vida deles. Eu creio também, ó Pai, que hoje não é diferente, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua, Pai, dando a vitória, fazendo maravilhas, sinais, prodígio na vida daqueles que creem, daqueles que confiam em Ti. E nós confiamos, ó Pai, na Tua palavra. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela faz para aquilo que foi enviado. Senhor, assim como o Senhor diz que tudo que nós pedimos, o Senhor crendo, o Senhor faz. Meu Deus, tudo que nós pensar, o Senhor, meu Deus, é aquele que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos e daquilo que sonhamos, Pai. Então eu creio que nessa noite, assim como o Senhor deu a vitória a Zaqueu, que o Senhor também possa nos dar a vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Louve a Ele nessa noite, meu irmão. Ele está aqui para ouvir a tua oração, o teu louvor, em nome de Jesus, aleluias. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos.
não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crer. Lance sua rede ao mar, só crê, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível, tudo é possível ao que crer. Diga para Ele: o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Diga para Ele: Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, só crê, creia na palavra de Deus. Tudo é possível, Senhor, tudo é possível para Ti. Eu creio, Deus, que tudo é possível para o Senhor. Meu Deus, conquistar a nossa casa, a nossa família para o Teu reino. Pois a Tua palavra diz que todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que o Senhor é o nosso Senhor e suficiente Salvador. E não vai ser a nossa casa, não, Senhor. Eu creio que a nossa casa, a nossa família já se rendeu aos Teus pés, assim como os discípulos, Pai. Ele ali tinha desistido, meu Deus, tinha trabalhado a noite inteira, estava lavando as redes, mas o Senhor chegou ali e mandou que eles lançassem aquela rede. Ah, Deus, e ali Ele diz: Senhor, sobre a Tua palavra eu lançarei a rede. E ali eles puderam contemplar a Tua glória, eles puderam contemplar a Tua grandeza. Eu creio que o Senhor hoje há de fazer milagre na nossa vida. Eu creio que hoje é o dia do nosso milagre, hoje é o dia da nossa vitória. Oh, aleluia. Tudo é possível para Ti, Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Assim como o Senhor fez no passado, eu creio que hoje não é diferente, porque o Senhor não mudou. Aleluia. Eu creio, Deus. Eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor é o Deus de sinais, Deus de maravilha. Tu és o Deus de prodígio. O Senhor vai fazer na nossa vida. Eu creio, Senhor. Eu acredito em Ti, ó Deus, e confio na Tua palavra, Pai. Tudo é possível para Ele, meu irmão. Tudo é possível, basta você crer, basta você confiar. Ele está aqui nesta noite para mudar a tua história. Ele está aqui nesta noite para te dar a vitória. Basta você não desistir, você prosseguir, você esforçar, ter ânimo. Como Ele disse para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Oh Pai, nós somos sim a nossa rede, cremos no milagre, cremos na vitória. Aleluia, tudo é possível, oh, tudo é possível. E cremos, aleluia. Lance sua rede ao mar,
creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Oh Senhor, nós cremos. Meu Deus, fala conosco nessa noite. Ajuda, Deus, essas pessoas nessa noite a compreender a Tua palavra. Meu Deus, nos ensina nessa noite. Fala conosco. Dá-nos discernimento da Tua palavra, sabedoria para que possamos edificar a nossa casa. Meu Deus, a Tua palavra diz: se nós não edificar a nossa casa na rocha, em vão trabalhos que edificam. Não queremos trabalhar em vão, queremos edificar a nossa casa, a nossa família. A Tua palavra diz que a mulher sábia, ela santifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Não queremos ser tola. Ensina o Teu povo, Senhor, nesta noite. Nos ensina, e estamos aqui para aprender do Senhor. E confiamos que o Senhor está aqui para mudar a nossa história. Confiamos, meu Deus, que o Senhor está aqui, meu Pai, para falar conosco. Ajuda-nos a entender. Abre os nossos olhos. Meu Pai, como o Senhor disse, meu Deus, no passado, o Senhor disse que aquele povo, meu Deus, sofria porque lhe faltava conhecimento. Meu Deus, que nós possamos conhecer a verdade. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nós cremos, ó Pai, e por isso nós declaramos que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Aleluias. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos aflige todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Oh Pai, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aqueles que confiam no Senhor. E a Tua palavra diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Meu Deus, aqui estão essas pessoas diante da Tua presença, crendo que o Senhor pode mudar a história dela. Basta ela crer, que elas não venham desistir, que ela venha confiar em Ti, ó Deus. Assim como os discípulos confiaram e lançaram a rede novamente, assim nós cremos nessa noite, em nome de Jesus. Declara do fundo do teu coração, oh, aleluia. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus.
sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Pai Santo, Pai querido, estamos na Tua presença crendo, glorificando e exaltando o Teu nome, dando ao Senhor a oportunidade que o Senhor pede para nos fazer bem, para nos abençoar, para ser verdadeiramente aquele Deus que transforma, aquele Deus que muda, aquele Deus que toca, aquele Deus que sensibiliza com a Sua palavra, com a Sua bondade, com a Sua característica. Pois quantos de nós, Pai, precisamos aprender a lidar contigo, a andar contigo, a fazer a Sua vontade e engrandecer o Teu nome, e isso para todo sempre, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, né? Boa noite, pode sentar em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Graças a Deus, né? E o frio, como é que tá, né? Para quem tem aí já mais fragilidade nessa época, só Deus, né? Mas tem feito frio. Ontem eu estava no estacionamento de um mercado e estava bravo, mas por causa do vento. Mas enfim, o importante é a gente estar bem, né? E falando para você de casa também, como para você da igreja, eu já tinha falado, se você tiver um agasalho lá, uma blusa, enfim, uma calça, um tênis que seja, um sapato que você não usa mais, se você puder trazer à igreja, estando em bom estado, vira e mexe, passam pessoas aí pedindo, em alguns casos até cobertor, a pessoa perde, e alguns moradores de rua, e outros até pessoas que têm casa, mas moram em lugares mais simples e não tem cobertor para toda a família. Então, se você puder, seja você aqui da igreja, você de casa, quiser participar, você traz para a gente, vai ser uma grande glória você poder ajudar aquele que quer se aquecer e precisa se aquecer. Bom, nós estamos nesse mês de agosto falando sobre o temor. Eu falei no domingo sobre Atos capítulo 9, 31, e lá fala que a igreja de Cristo, ela tinha paz, ela era edificada e ela se multiplicava por conta de duas coisas que havia naquela igreja: temor do Senhor e ao mesmo tempo consolação do Espírito Santo. E é importante você participar. Eu ainda fiquei na dívida, mas até amanhã ou sexta-feira eu vou colocar tudo em dia, daquelas mensagens diárias, e eu vou então mandar para você. Espero que você faça como correto. A gente toma café de manhã, isso é em regra, né? Muitas pessoas dizem, não gosto de comer de manhã. Inclusive eu vi uma matéria falando sobre o grande prejuízo cerebral que você tem, não no sentido doença e nem problema, mas o seu cérebro não atua devidamente como deveria quando você não se alimenta de manhã. E muitos de nós, inclusive lá em casa, eu falei com a minha filha e falo para quem tem oportunidade, é um hábito. Eu também não tomava café de manhã, ficava horas sem comer, ia comer no almoço. Depois que eu li essa matéria, eu entendi esse recado, eu então passei a tomar café. Os primeiros dias é meio ruim, mas depois o corpo se habitua. Então hoje é mais fácil eu ficar sem almoçar, que também não é correto, do que sem um café da manhã. E faz diferença. Atua o cérebro, faz uma série de benefícios. Então é importante você andar com a sabedoria ao lado da fé, ao lado da sabedoria e da ciência. Porque aí você está orando igual um doido, falando com Deus, de manhã eu não funciono, minha cabeça fica toda lesada, eu tenho dificuldade disso, aquilo, outro, e pode ser falta de alimento. É hábito, tudo é uma questão de costume. Diz o dito aí do pessoal da naturalidade, né? Os naturalistas, que nós deveríamos comer como um rei de manhã, à noite, no meio-dia, comer como um príncipe, e à noite comer como um mendigo. Essa é a regra da vida. Em outras palavras, de manhã no café você pode soltar e deixar cair. No almoço você dá mais uma maneirada. De manhã é rei, almoço é príncipe e à noite é um mendigo. Ou seja, uma sopinha, coisinha bem ralinha para não prejudicar a noite de sono. Então fica aí a dica, não sei para que eu estou falando isso ou por quê, mas é importante. Eu amo a sabedoria, irmão. Porque quantas pessoas poderiam estar vivas hoje, estar diferente na vida, se tivesse
sabedoria, se entendesse que ele tem que ajudar, ele tem que colaborar, ele tem que fazer a parte dele. Você trouxe a sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos falar sobre o temor durante muito tempo. Êxodo, capítulo 20, versículo também 20. Eu vou passar só por cima de alguns versículos, que a gente já está mais adiantado, mas eu vou explicar alguns para que você possa entender. Êxodo, capítulo 20, versículo também 20. Êxodo é o segundo livro do Velho Testamento. Ele diz assim: E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. É importante sempre ressaltar que temer a Deus não é ter temor de Deus, não é ter medo dele, não é isso. Temer a Deus ou ter o temor de Deus, vou usar essa palavra que fica mais fácil. Quem tem o temor de Deus, é como se Deus colocasse na pessoa, vamos dizer assim, o conhecimento, o entendimento das responsabilidades dos pecados que ela comete. É como se Deus dissesse: olha, tudo bem, você pode fazer isso, não vou te impedir, porém, a consequência desse seu ato é tal coisa. Então, ter temor de Deus é você ter em você a graça do Espírito de Deus, que faz você temer aquela atitude. A Bíblia fala, por exemplo, de José. José foi para o Egito com Jesus, ficou lá um tempo, e aí de repente o anjo vai até José em sonho e diz: olha, aqueles que queriam matar o menino já morreram, pode voltar. E aí José estava voltando. Diz a Bíblia que no meio do caminho ele ouviu falar que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando lá. E aí ele usou aquela técnica, aquela regra que diz: filho de peixe, peixinho é. Se o pai era aquele Satanás e queria matar Jesus, é provável que o filho seja igual. E diz a Bíblia que ele temeu voltar para aquele lugar. E aí então veio a direção para que ele fosse para a cidade chamada Nazareno, para se cumprir o que estava escrito: e ele será chamado Nazareno. Então veja que existem partes na Bíblia que o temor faz parte da obra de Deus. Deus está dirigindo a pessoa. Então o temor do Senhor é você ter dentro de você aquela responsabilidade de saber que se você passar por cima do que Deus fala e fizer aquilo que Ele condena, haverá consequência. E você tem que temer justamente a consequência. Irmão, Deus nunca vai deixar de te perdoar, nunca. Ele sempre te perdoará, exceto a blasfêmia contra o Espírito, que não tem perdão. Mas isso é tão raro que a gente nem toca nesse assunto. Então Deus sempre vai te entender. Não que Ele também não possa evitar as consequências, também pode. Mas vem todo aquele processo, toda aquela situação. Eu me lembro o caso, por exemplo, de pessoas que vieram a cometer um crime. E elas se converteram. E Jesus fez a obra. A tal ponto que ele foi lá e confessou para o pastor. E falou do crime que ele tinha cometido. O pastor virou para ele e falou assim: você quer realmente ser uma pessoa de Deus de verdade? Quero, sim, senhor. Então eu vou com você, vamos contratar um advogado e eu vou junto com você. Nós vamos lá na delegacia e você vai confessar o seu crime. E o cara: tá bom, pastor, eu vou. Rapidinho assim, ele já tomou a decisão: eu vou. E chegou lá, ele confessou. O delegado ficou boquiaberto. Mas ele confessou o crime, falou tudo que tinha que falar, já o advogado do lado, aquela coisa toda. O pastor já tinha feito oração, só confirmou. Falou: irmão, diante da sua sinceridade, do seu novo coração, fica tranquilo que Deus vai fazer a obra. Enfim, pegou uma pena mínima, ficou preso poucos meses. Saiu, pegou uma pena mínima, depois recorreu e acabou sendo absolvido, que Deus pôs a mão lá e houve um reverter na situação e caiu na regra do legítima defesa e acabou sendo excludente de culpabilidade e ele ficou livre. Então a pessoa, quando ela tem de fato dentro de si o temor a Deus, ela é capaz de ir na delegacia e contar que ela matou alguém. Ela sabe a responsabilidade de guardar aquilo no dia do juízo, aí já era, filho. A pessoa que tem temor a Deus, ela pode estar sendo uma necessidade muito grande, temor de Deus ou temor do Senhor. Quando ela tem isso dentro dela, pode estar uma necessidade muito grande, mas ela não nega o dízimo. Por quê? Porque ela sabe que virá a consequência.
A pessoa que teme a Deus, ela guarda o coração dela, porque ela sabe que se ela ficar magoada, Deus não vai perdoá-la. Acabou, filho. É assim. Não há exceção. Não, porque no seu caso, como ele xingou a tua mãe, como ele xingou a sua avó de 90 anos, então eu te dou direito de ficar magoado com ele. Não tem essa exceção. A regra é geral. Você tem que perdoar, ponto. Então temer a Deus, ou ter o temor de Deus é isso. Você ter dentro de você a consciência de que os seus atos trará consequência. Seja o caso desse aí que cometeu um crime, Deus o perdoou. Se ele morresse minutos depois de ter falado com o pastor, na mesma hora, ia direto para o céu. Dependente de ter matado 30 pessoas, não foi o caso dele, foi um só. Mas independente disso, estava salvo. Porém, teve que responder diante dos homens. Então quem teme a Deus, ele faz igual aquele desenho do Pica-Pau, do urso panda lá que fica atacado, ele fica roxo, e aí falaram para ele que ele tem que contar até 10. Ele vai contando, 1, 2, tal. Aí quando chega no 10 ele está normal. É assim. Quem teme a Deus tem sobre si a responsabilidade do que fala, do que faz, as atitudes que toma, com quem ele está falando, o que ele está fazendo, ele sabe que traz consequências. Então, repito, temer a Deus ou ter temor de Deus, é até melhor essa palavra. Eu preciso ter temor do Senhor. Quem tem temor do Senhor, ele sabe que o que ele faz tem consequência e ao mesmo tempo, ele não quer também chatear a Deus. Ele não quer ofender Deus, ele não quer jogar o nome de Deus na lama. Então, por isso, ele evita todo tipo de consequência e pecado que seja. Olha o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos falar mais na frente, mas vou dar uma adiantada. 12, Eclesiastes 12, 13. Ele diz aqui, ó, Eclesiastes 12, capítulo, versículo 13. Se você ler a história aqui, você vai ver que o pregador aqui, que é o Salomão, ele fala uma série de coisas, vai explicando isso, explicando aquilo, inclusive aqui ele está falando mais de jovem. E aí no final, antes de concluir a fala dele, ele fala justamente isso. Ele diz assim, ó, 12, 13 de Eclesiastes, diz, e tudo o que se der, e de tudo o que se tem ouvido, o fim é. Em outras palavras, tudo que eu falei, tudo que eu disse, o objetivo do que eu falei, o fim quer dizer isso. O objetivo de eu ter falado tudo que eu fiz é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aí eu pergunto, já imaginou? No dia do juízo, Deus aperta um botãozinho e mostra todas as suas fofocas. Já imaginou? Já imaginou no dia do juízo, Deus aperta o botão, seus pensamentos pornográficos? Ninguém sabia. Tinha cara de santo, jeito de santo. Já pensou no dia do juízo, Deus aperta um botão e está lá toda a fofoca que você fazia do pastor, do fulano, do Beltrano, do missionário, do Jaime? Já pensou? Quem tem temor do Senhor, é isso que ele tem dentro dele. Ele sabe que tudo que ele fala, tudo que ele faz, tem uma consequência. E se não tiver aqui, vai ter no final. Isso é temer a Deus. Isso é você andar com o temor de Deus. Imagine você, quanto tempo José poderia ter sido amante da mulher de Potifar? Se ela deu em cima dele, então ela estava com muita sede. Certo? Simples assim. Você acha que ela ia delatar ele? Ao contrário. Ele ia tornar-se escravo sexual dela, ó. Sabe Deus quanto tempo. Mas uma hora ia vir à tona. Mas o José fala para ele, olha, para ela, eu não posso tocar na senhora porque eu tenho domínio em tudo dessa casa, exceto sobre você. E além disso, é um pecado diante do meu Deus. Em outras palavras, se eu tocar na senhora, vou me satisfazer fisicamente, vai ser top. Eu vou, ter uma satisfação física no prazer do sexo. Porém, vou chatear Deus. Eu vou deixar Deus magoado comigo. E além do que, poderei ser castigado pelo pecado que eu cometi.
Isso é ter temor do Senhor. É você saber que se você olhar no meu olho e mentir para mim, suave. Mas Deus viu. E o diabo também. E a sua mentira vai ter consequência. Então, você pensando nisso, tendo temor do Senhor, você olha no olho e fala a verdade. Você não fica ali enrolando, inventando história. Essa é a característica. É o que Deus quer. Tem gente que confunde o temor do Senhor, eu já vi muita gente assim, com medo do diabo. Eu já vi gente tomar decisões de não fazer certas coisas ou deixar de fazer, preocupado que se um dia ele estiver orando publicamente, falando, enfim, expulsando um demônio, alguma coisa assim, o demônio possa falar alguma coisa que ele fez. Já vi gente assim. E acontece. Há casos que é verdade, há casos que é mentira. Já vi casos assim do demônio querer envergonhar publicamente o camarada e sabia-se por A mais B que era mentira o que o demônio estava falando. Ele então, consciente de que ele era santo, deu uma paulada mais forte, vamos dizer assim, no Satanás, e o diabo logo abriu e disse, não, eu estou falando isso para tentar descredibilizá-lo em relação à igreja. Então acontece. Mas há casos que é verdade. Eu contei para vocês, na minha primeira experiência na igreja, nunca tinha visto aquilo. Para mim, pastor tem que ser uma pessoa santa, sagrada, a esposa idem, e eu fui pastor de uma igreja, em que o camarada, a primeira igreja que eu assumi, ele estava em adultério com a moça que tocava teclado no altar. A igreja tinha 100 e poucos membros, quando eu cheguei lá tinha 35, todo mundo deu linha na pipa. E o camarada lá naquela igreja, tendo um caso com essa moça, e a esposa dele, demoniada, daquelas que manifestava demônio assim só de olhar. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu inclusive lembro da ligação que eu fiz para o missionário na época, e ele já calejado, simplesmente tratou o assunto, falou, irmão, dá a palavra de salvação para ele, leva ele a Cristo, ao arrependimento, mas enfim, não tem o que fazer, foi escolha dele. E aquilo me deixou até meio chocado, mas hoje eu entendo que realmente foi escolha dele. Agora, num dado momento, estava ele de um lado e a esposa do outro. Quando eu orei, manifestou o demônio na esposa. E aí ele quis se meter a besta e falar alguma coisa com o demônio. E o Satanás deu aquele bote que eu nem me dei conta, quando eu vi já estava sangrando a boca dele. Quando ele entrou numa de falar, o demônio falou um negócio para ele, quem é você para falar comigo? Você é meu servo. E pum, deu-lhe uma pancada bem dada no meio da boca que o melado desceu na hora. Eu não tive nem reação, porque como eu falei, foi surpresa para mim. O pastor, esposa de pastor e tal. E aí na hora que eu acordei, tá amarrado Satanás, vem para cá. Aí ele colocou a mão para trás e voltou e ficou perto de mim. Mas rangia os dentes igual um leão querendo pegar a presa. E o pior, pastor, o senhor está tendo um adultério? O senhor está tendo um caso com a fulana? Não, não mesmo. Tá bom. O Satanás, onde ele estava ontem? Ah, ele estava ali no motel tal. Ele estava lá com quem? Com fulana. Mas será que é verdade? Fala para mim o quarto. Quarto tal. Ele está com ela faz tempo. Essa aí é minha serva. Ainda falou desse jeito, a coitadinha. Essa aí é minha serva. Inclusive eu uso ela só para derrubar pastor e obreiro. Já usei ela em várias igrejas. Deu até o nome das igrejas aonde a coitada já passou e havia caído em tentação com o obreiro ou com o pastor da igreja. Essa aí é minha serva. E ele está na minha mão. Está tendo um caso com ela há tanto tempo. E aí, pastor, o senhor está tendo um caso de adultério? Não. Vai fazer o quê? Então deixa lá na mão do Satanás. O missionário fala uma coisa que eu amo que ele diz. Você pode cometer o pior erro da vida. O pior do erro que você faz é quando você nega. Quando você nega, quando você quer arrumar desculpa para o seu pecado, quando você nega a porcaria que fez, você cometeu um pecado pior ainda. É como se você dissesse, olha, o diabo me abraçou, eu abracei ele, mas quero continuar com o Satanás. Pastor, o senhor fez coisa? O senhor cometeu adultério? Não. Está tendo um caso que eu falo? Não.
E o Satanás escancarando tudo. Então, eu já vi gente que não faz porcaria com medo do diabo. Mas o próprio Jesus diz, não temais ao diabo. E ele diz, não temais a homem. Ele disse, eu vos direi a quem vocês devem temer. Temei a Deus, que pode matar o corpo e a alma e lançar ambos no inferno. A esse temei. Então, quando ele fala temei a Deus, é ter o temor das consequências que a gente pode ter se nós fizermos tal coisa. Isso é temer a Deus. Por isso o povo, lá em Êxodo 20, é aquele momento em que Deus desceu numa nuvem, e ele falava com voz de trovão, e ele então saía fogo da montanha, fumaça, e o povo ficou assustado. Falou, meu Deus, vou morrer todo mundo. E aí o Moisés fala isso, falou, olha, não temais. Deus fez isso aí para que vocês aprendam a ter temor dele e não peques. Em outras palavras, você viu, aspas, o jeito que Deus é bravo? Você viu o jeito que Deus é irado? Então, quando vier vontade de fazer uma porcaria, não faz não, filho, olha o jeito que ele é. Naquela época era assim. Por quê? Porque as pessoas não eram nascidas de novo, elas não tinham contato com Deus por conta do pecado. O pecado só foi tirado na cruz do Calvário, então tinha que trabalhar dessa forma, gerar no coração da pessoa um medo de que se ele cometesse um erro, ele ia se lascar na mão de Deus. Hoje, não mais. Hoje a gente tem que temer a Deus por respeito a ele e por saber consequências que podemos receber se nós estivermos pecando. Essa é a diferença. E é importante você saber disso. Por quê? Aqui ele deixa bem claro no versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Aí é o caso. Aquilo que você fez, como diz em Mateus 6, o que a mão direita faz, a esquerda não saiba, ou vice-versa, não me lembro agora, acho que a esquerda faça, a direita não saiba, vai vir à tona, e você vai ser premiado. Mas aquela maldade, aquela sacanagem no literal da palavra que você fez, vem também. Então, se não temia a Deus, agora passe a temer. Se não tinha essa responsabilidade, passe a ter. Agora, por que lá em Atos, no capítulo 9, olha o que diz lá, Atos 9, que é a base da nossa campanha, né? Atos capítulo 9, o versículo é o 31. Ele diz assim, ó, assim pois todas as igrejas em toda a Judeia e em toda a Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Como? Andando no temor de quem? Do Senhor. Então, se você quer viver em paz, nós vamos falar isso, acho que é Provérbio 14, está na campanha da peregrinação, diariamente eu vou dar umas mensagenzinhas, vou pregar o versículo do dia. Como eu fiquei esses dias sem falar, então estou começando lá do início e vou falar alguns principais. Mas, aqui ele deixa claro em Provérbios 14, eu acho que é o 27, eu não me lembro agora o versículo em si, mas lá diz que o temor do Senhor é um alto refúgio para os seus filhos, e para mantê-los em vida e paz. Irmão, é o pecado que nos perturba. Para com essa palhaçada, com perdão da palavra, de ficar exaltando o capeta. Porque o diabo é porcaria nenhuma, irmão. O que te perturba é o pecado. É as besteiras que você faz. É as porcarias que você fala. É isso que perturba. O que te tira a paz é a desobediência. Deus manda ir para um lado, você quer ir para o outro. É isso que perturba, não Satanás não. O diabo é um derrotado, perdeu a batalha e já era. Ele sabe disso, mas também ele é acusador. Entre outras palavras, quando ele percebe que você desobedeceu descaradamente a Deus, ele vem com tudo. Aí, ó, ele pode ir até diante de Deus, Deus é justo, falar, Jeová, aí, ó, tua palavra diz isso, ele não praticou. Se nessa você não conhece a Bíblia, não clama misericórdia, Deus pode até dar a ele a autorização de dar uma cutucado em você. Mas por quê? Porque você quis. Está lá, faça tal coisa, você não quer fazer. O diabo é acusador. Ele vai diante de Deus, ó, aqui ó, fez isso. Se você não clamar a misericórdia de Deus, Jesus, só me perdoe. Tua palavra diz que se nós pecarmos, nós temos um justo advogado que intercede por nós junto ao Pai.
Se você não fizer isso, você está dando autoridade, aliás, está dando possibilidade de Deus liberar e o capeta te dar uma cutucada. Mas por quê? Porque você preferiu o pecado dele. Você preferiu obedecer a ele. Por isso ele consegue dar uma cutucadinha em alguns de vez em quando. Agora, eu não tenho que temer o diabo. Alguém já disse, eu vi num livro, acho que é Em Chamas para Deus esse livro, e fala sobre pessoas que se dedicam a Deus, e tem um camarada que ele chegava a orar durante horas, rolando no chão, e ele então gemia, agoniante, agonizado com aquela situação, e ele clamava e dizia, Deus, dá-me a Escócia, ou me mate. Era a palavra dele. E ele era escocês e orava pela salvação da Escócia. E aí, ele dizia assim, Senhor, eu peço ao Senhor 100 homens, é o que ele falava, no meio da nação toda ele dizia, eu peço ao Senhor 100 homens, que nada queiram, a não ser Jesus, e que nada temam, a não ser o pecado. Cara inteligente. Se tiver pessoa do seu lado que nada queira, a não ser Jesus, filho, ninguém segura. Então essas duas características é a essência de quem quer crescer. Nada queira, senão Jesus. Ou agradar Deus, né? Ou agradar Jesus que seja. E nada tema, senão o pecado. Por quê? Porque o pecado traz consequências. Seja abater a moral da pessoa, seja acabar, como diz o louvor lá do missionário que o Fernandes canta, o pecado apaga os sonhos. Simples assim. Pode ser um caso, por exemplo, de Deus ter um grande plano para você na empresa onde você trabalha. Aí um dia você chega lá injuriado, ou o homem principalmente, o cara fala uma abobrinha, você dá um murro na cara dele. Dá direito a ser mandado embora por, esqueci o nome, insubordinação. E dá direito de você ser mandado embora sem direito de receber nada. Já ouviu falar? O fulano foi mandado embora sem direito. Bater no chefe, xingar o chefe, brigar com outro que seja funcionário dentro da empresa. Aí aquela coisa, já contei para vocês o exemplo do meu pai. Uma vez ele dirigindo, eu sentado aqui do lado direito, e a mão direita dele no volante, eu vi que estava sangrando aqui, essa parte. Meu pai, você machucou no serviço? Ele não. O que foi que aconteceu? Não quero nem falar direito, mas enfim, aí ele começou a falar. Ele estava perto de se aposentar, naquela época tinha uma regra, que acho que 48 meses, eu acho, que se faltasse para aposentar, o cara tinha uma certa estabilidade de trabalho, hoje eu acho que não tem mais, mas na época tinha. E se o cara fosse mandado nessa época, a empresa geralmente não queria pegar ele, porque ele ia trabalhar pouco tempo e ia se aposentar. Então, chegando perto da aposentadoria, o certo era continuar na mesma empresa. Meu pai sabia disso. Sempre almejou a aposentadoria. Colocou um camarada lá, que o cara era tão do diabo, que ele foi mandado embora quando descobriram o que ele fazia dentro da empresa, inclusive com meu pai. Meu pai, que colocou o cara lá, ensinou o que sabia para o camarada, e depois o desgraçado queria puxar o tapete do meu pai. Ofendia ele. Era uma coisa assim impressionante. Ele contava, ninguém acreditava. Se meu pai sofresse do coração de pressão alta, eu tinha morrido de tanta raiva com esse filho do Satanás. E aí um dia ele estava assim, no limite. E aí o cara falou lá umas besteiras para ele lá. E aí ele até falou, para mim não dar um murro na cara do camarada e perder meu emprego, meu direito, a minha aposentadoria. Isso aqui é que eu dei um murro no armário. Você deve conhecer aqueles armários que guardam as coisas. Deu um murro no armário que afundou tudo. E ainda machucou minha mão. Amanhã, inclusive, tem que chegar lá e desamassar, senão eu posso ser até advertido. Isso é temer. Ele temeu perder o emprego, perder a aposentadoria, e preferiu dar um murro no armário lá, do que bater na cara do cara. Tem gente que não. Pensando o quê? Sou algum trouxa? Bati mesmo. Tá bom. Você bateu? Vai ter consequência. Você acha o quê? Que o mundo é a seu favor? Faz qualquer porcaria e Deus vem limpando? Não é assim não, cara. Assim é o caso de muitos irmãos. Mas eu estava carente. Mas eu precisava. Problema seu. Como alguém já disse. Está subindo pelas paredes, põe a cabeça debaixo de água fria. Dá jeito. Porque tudo que se faz, bom ou ruim, no dia do juízo, virá à tona. Isso sem contar que alguns pecados destroem casamento, destroem relacionamento, destroem empresa. Eu conheço um camarada que faliu uma empresa.
E grande, porte médio para grande. Por quê? Começou a ter caso com a secretária. Simples assim. Perdeu tudo, perdeu a família, que a esposa deu um chute nele, perdeu a moral dos filhos e ainda perdeu a empresa. Consequência do quê? Do pecado. Simples assim. Isso é temer a Deus. Não ter medo de Deus, mas ter medo das consequências dos pecados, de palavras, de atitude que temos e vai trazer consequência, seja ela qual for. Isso é o que Deus quer para mim e o que Deus quer para você. E se você entender isso, diz aqui no versículo 31, e Samaria, né, a igreja da Galileia, Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se iam. Tem tradução que diz, eram edificadas, se iam multiplicando, ou multiplicavam-se, e andavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Por que é importante você entender essas duas partes? Porque veja você, irmão, o José, temendo a Deus, não tocou naquela mulher e foi para a cadeia. Só Deus para consolar um camarada desse. Consolo do Espírito Santo. Quando você teme a Deus e não faz o que deveria, não comete o pecado, o Espírito te consola. Ele vem e dá a você o prêmio por você ter sido honesto. É assim. Esse dia eu estava conversando com o Francisco, o vulgo Chicão, que é um filho para mim também, e ele contando, ele está trabalhando numa empresa, e ele dirige caminhão. Aí ele contando lá dos cuidados que ele tem com o caminhão, um dia o patrão dele e o outro camarada, que era o outro motorista, perguntou para ele, mas por que você faz isso? Isso o quê? Você cuida do caminhão como se fosse seu? Porque primeiro que eu sou crente, e segundo eu sei, o que eu planto, eu vou colher. Eu não quero dar prejuízo para o patrão. O que eles quiseram dizer? Que se dane, o caminhão não é meu, então, que se lasque. O caminhão todo ferrado. Quando ele pegou lá, ele contava para mim os problemas que tinha no caminhão. E ninguém nem aí com nada. Não é deles. São apenas motorista. Está lá para dirigir. Que se dane o resto. Porém, diz o livro de Lucas 16, o capítulo 16, o versículo, não me lembro, que fala do servo infiel. E aí no final da parábola, Deus declara assim, se fostes infiéis nas riquezas injustas, as riquezas alheias, quem vos dará o que é vosso? Já viu aquele ditado que o papai ensinou para mim, vovó, titinha, e dizia, olha, quando você tiver a coisa de alguém na mão, você tem que ter mais ou menos responsabilidade. Mais ou menos. Pois é, está na Bíblia. Se você não ligar para o que é dos outros, não sai do teu bolso, que se dane. Deixa lá a torneira aberta, deixa lá a luz acesa, que se ferre lá o ônibus ou o caminhão, que se dane, não é seu. Ó, patrão, quebrou. Mas quebrou porque o infeliz passou na lombada de qualquer jeito e que se dane. Isso tudo recai sobre a pessoa. Isso tudo a pessoa recebe de volta. Isso é a importância do temor a Deus, que diz respeito ao quê? De Deus ninguém se escarnece. O que o homem planta, o homem colhe. Acabou, querido. Isso é ter temor de Deus em você. Você deixa uma pessoa na hora que ela mais precisava de você. Um dia você vai estar numa necessidade e ninguém vai virar as costas para você, do mesmo jeito. Deus, você não é especial. Quer dizer que você pode ser traíra, você pode ser infiel e ninguém pode ser com você. Vai pagar na mesma moeda, querido. Simples assim. Essa é a regra. Então quem teme a Deus, ele não perde a paz, ele é multiplicado, ele cresce e ao mesmo tempo ele é edificado, ele é construído. Não é aquela pessoa que começa... Imagine você, irmão, o cara vai fazer um prédio de 10 andares. Aí ele faz 2, faz uma porcaria, está errado. Aí vem o engenheiro, vem a máquina, blum, derruba tudo. Aí começa do zero. Não, então vamos lá. Tá. Aí faz 2 de novo. Quando chegou lá no final do segundo, de novo, descobriu que estava errado de novo. Quebra tudo de novo. Perda de tempo, dinheiro e tal e tal. Bom, se ele fez isso 2 vezes, já devia estar no 4º andar. Está voltando para o alicerce. Se ele fizer isso 3 vezes, ele devia estar no 6º andar e está de volta no alicerce. Ser irresponsável, não ter compromisso, ser infiel, faz de você retardado.
As bênçãos de Deus e a sua vida retarda-se. Porque você é igual esse engenheiro que faz a planta errada, todo mundo constrói, chega no segundo andar, está errado, destrói tudo. Blá. Dinheiro, perda de tempo e blá blá blá. Aí começa de novo. Quando está lá, está errado de novo, destrói de novo. Se fizer isso 5 vezes, ele ia estar no 10º andar, está de novo ainda no alicerce. E tem gente que é assim, é inadmissível, pessoas que às vezes têm 30 anos de igreja. E se pergunta uma coisa básica, o beabá da fé, não sei. Mas como assim, gente? Está fazendo o que na igreja? Por que será que Deus não edificou essa pessoa? Por que será que ela não cresceu, inclusive no entendimento bíblico? Por que será que essa pessoa não evoluiu? Existe um motivo. Hebreus capítulo 6, 3. Hebreus 3, capítulo, o versículo 6. Podemos ler até do versículo... Vamos ler do versículo 1 em diante para ficar melhor a compreensão. E aí você vai entender que muitas coisas da sua vida não vai para frente e responsável é você, não é o diabo não. E nem as pessoas que estão ao seu redor. Até porque cada um responde pelo seu próprio erro, pelo seu próprio pecado. Diz aí, Hebreus 3, capítulo, versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então veja que quem foi vocacionado por Deus, ele torna-se santo e ele participa da vocação celestial. Então Deus chama a gente para ser santo. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Essa é a regra, irmão. Deus te constituiu, seja fiel a Ele. Não, eu estou assim porque o pastor Jaime, quem me chamou não foi Jaime, não foi missionário, não foi Joaquim, Maria, quem me chamou foi Jesus. Usou eles, mas quem me chamou foi Jesus. Eu devo ser fiel àquele que me constituiu. Claro que eu também devo fidelidade à liderança da igreja, mas quem me salvou, quem me chamou, já nem sabia que eu existia, o pastor já nem sabia que existia um tal de Wagner, aí na Zona Sul, que ele nem conhece direito. Missionário nunca, jamais sonharia que existiria um cara endemoniado, cheio de cachaça, de maconha, de cocaína, na Yervante, Kisajikian, que o nome já é difícil, aliás, a rua lá é pior ainda, Gorosako Tanizaki. Vamos assim, Gorosako Tanizaki é o nome da rua lá. Ele vai saber que existia um cara lá, endemoniado, doido, cheio lá de problema, drogado, viciado. E assim também ele nem sonhava que você existia, deixava de existir. Você era um Zé qualquer. Aí Deus te chama, põe você de pé, aí dá a oportunidade para você estar perto da liderança da igreja que seja. E aí acontece um fato que é passível de todo homem errar. E aí você fica chateado. Ô irmão, saiu da igreja? É porque o pastor Jaime pisou na bola. Quem que te chamou, meu querido? Foi o pastor Jaime de Amorim? Quem que te chamou? Foi R.R. Soares? Quem te chamou? Foi o Wagner, Rogério Amaral? Quem que te chamou? Foi o pastor Marcos que esteve aqui? Quem que te chamou? Foi o pastor Adilson? Você acha que isso vai justificar? Você acha que no dia dos juízes você vai conseguir passar a mão e falar, não, eu fui assim porque o pastor Adilson um dia, eu ouvi isso da boca de há pouco tempo atrás. Pastor, fiquei meio chateado, aconteceu um fato aí, na época do pastor Adilson, eu falei, caraca, meu, eu estou aqui quase 7 anos, irmão. Você ainda está com um papinho de época de Adilson? Você está de sacanagem comigo, falei desse jeito. Como assim, irmão? Agora você vê, é gente que acha que vai poder se livrar do juízo ou das consequências por causa do fulano, por causa do Beltrano, por causa do Beltrano, Ciclano. Para, querido. Aqui deixa claro, Jesus foi fiel àquele que o constituiu. Quem que constituiu? Deus. Ele foi fiel a Deus. Assim como também Moisés foi constituído como líder do povo de Deus, e Moisés era fiel a quem? A Deus. Moisés nunca se dobrou nas frescuras e vontade do povo. Ao contrário, houve ocasião que houve lá uma rebelião, ele já logo disse, se eu morrer como qualquer outro homem, então Deus não está comigo. Mas se Deus estiver comigo, a terra há de se abrir e vai engolir esses todos. Eram 270 e poucas pessoas, a terra abriu e engoliu todo mundo. Em outras palavras, Deus dizendo, não mexe nele não, é fiel a mim, eu sou fiel a ele.
Abre a sua boca para falar de Moisés, vai ficar leproso, igual a Miriam. Mas por quê? São pessoas que tomaram a decisão como Cristo, serem fiéis àquele que o constituiu. Então seja fiel àquele que te chamou. Para com essa fragilidade, essa fraqueza que muitos têm. É porque o pastor, porque quem te chamou foi Jesus, filho. Quem deu a vida por você foi Jesus. Quem não erra, quem não falha é Jesus. O resto é tudo homem. Pode falhar, pode falar besteira, pode agir de forma indevida. E daí? Jesus é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. É para ele que eu tenho que olhar. E aí ele continua. Diz assim, versículo 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Tanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Em outras palavras, tem a casa do Silvio Santos. Vou usar um cara assim conhecido como ele, né? Um senhor já 90 anos conhecido, para ficar fácil. Você vai na casa do Silvio Santos. Bom, o cara tem uma casa top, tenho certeza que deve ser, né? Pela capacidade dele, pelo tempo que tem e tal. Então a casa dele deve ser top. Mas imagine você chega na casa dele, nossa, esse sofá, hein? Puxa vida, olha que mesa, que quadro bonito aquele, hein? E tal, quer dizer, tudo aquilo existe pela glória que Deus deu a ele, Silvio Santos. Aí você está na casa do cara, você nem dá bola para ele, nem presta atenção nele, porque você está olhando o carro dele. Nossa, que carrão, hein? Ah, rapaz, que carro é esse? Que coisa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Maior glória tem o dono da casa do que a casa. Maior glória tem aquele que edificou do que, aliás, a casa. Aquele que é dono da casa tem maior glória do que aquele que edificou. Para entender melhor, é como se você ficasse aplaudindo o tempo todo o engenheiro e o arquiteto que planejou a casa do Silvio Santos. Que beleza, que cara inteligente, olha que coisa linda, que ele fez isso. Quem que é o arquiteto? Esse cara é o máximo. Ora, a glória é do dono da casa. Porque se ele não fosse dono do dinheiro, podia o arquiteto fazer o desenho que fosse, ia sair da planta como não tem dinheiro. O dono da casa que é digno de toda a honra. E aí ele continua e diz assim, ó, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é quem? Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre o quê? Sua própria o quê? Casa, a qual casa é a Igreja Internacional da Graça de Deus, não é isso? A Universal do Reino de Deus, eu li errado aqui, não é isso? Igreja Mundial do Poder de Deus, não é não? Assembleia de Deus, não é isso? A qual casa somos nós. Agora eu pergunto, se Deus mora em você, tu vai levar ele para assistir pornografia? Que é difícil, hein? Deus está na tua casa, mora em você, aí você leva ele para cheirar uma cocaína. Vamos cheirar ali, dar um tirinho ali, porque você está de sacanagem. Deus mora em mim, pastor. Tomou fechador e tal, vai não sei para onde e tal. Você acha digno isso? Por isso que tem gente que está na igreja há anos e ele é vazio. Porque ele é religioso. Ele cai em tentação de achar que já que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, ele fala o que quiser, fala palavrão, fala um monte de besteira, faz um monte de besteira. Ele não vai chegar aqui em público, que seja aqui ou na pracinha do Joaniza, meter um telão, vou assistir pornografia. Olha que beleza. Oh, duvido que façam isso. Jamais fariam. Mais endemoniado que fosse, não faria. Mas ele faz nos bastidores, no calado do quarto dele, no escondido da madrugada na sala. Deus está lá, querido. E se Deus quer morar em você, você até canta. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus até chora. Esta casa é sua. Aí pega a casa dele, deixa eu ver uma pornografia ali. Não, deixa eu agora furar o olho desse irmão aqui. Deixa eu mentir para ele, enganar ele, dar um chapéu nele, porque eu estou precisando. Ai, irmão, coitado de você. Coitado de você, irmão. O grande problema da igreja continua sendo o mesmo. Ela não é como esse camarada diz no escocês. Ele dizia lá, Jesus, preciso de 100 homens que nada queiram,
a não ser Jesus. Claro que ali envolve agradar e praticar o que Deus fala. E nada temam a não ser o pecado, porque o pecado arrebenta o homem. O pecado separa Deus do homem. Não é o diabo, irmão. O diabo é página virada. A grande desgraça e tragédia é o pecado. E ele continua e no final ele diz, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos ou confirmarmos, depende da tradução, firme a confiança e a glória da esperança até quando? O fim. Eu te pergunto, você é um crente assim? Ou você é crente em ioiô, ora em cima, ora embaixo? Você é um crente que acha que vem na igreja, fez a campanha, glória a Deus, some que ninguém nem sabe o teu nome, não deixa nem vestígio. Cadê a irmã tal? Não, porque acabou a campanha da quarta-feira, acabou a campanha da segunda, que é o que nós estamos fazendo agora, mais importante. A irmã some. Quer dizer, a gente que não entende que ele tem que viver com Deus todos os dias, tem que crer em Deus, confessar, como ele diz ali, manter firme a confiança e a glória da esperança. Ou seja, ele confia que Deus há de glorificá-lo, Deus há de honrá-lo, mesmo sendo ele humilhado. E ele tem que fazer isso até o fim. Por isso que o temor é tão importante. É ele que evita você de se enrolar na vida. É ele que evita você, de, ao invés de ser edificado, ser destruído. É ele que evita, ao invés de você viver a paz, você vive perturbado. É ele que evita você, ao invés de multiplicar, está reduzindo. Ao invés de ir para frente, está indo para trás. Por quê? Falta de temor a Deus. Falta de consolo do Espírito Santo. Então obedecer a Deus tem um preço. Você pode perder uma amizade, você pode chatear a esposa. Eu tinha um compromisso com a minha esposa hoje e sábado. Hoje de madrugada, orando, Deus me deu assim um estalo para me fazer um jejum. Acabou, filho. Já era compromisso. Deixa lá. Depois a gente vê o que faz. Pode ter ficado chateada, pode ter ficado, poxa vida, mas já tinha um compromisso até então. Eu sou dirigido por Deus. Aí entra o consolo do Espírito. Ele que vai consolar o coração dela. E no tempo oportuno, quando a gente for cumprir o compromisso, Deus dá a recompensa. Simples assim. Eu não vou temer a Deus, deixar de temer a Deus e agradar a esposinha. E depois vou orar, eu vou mandar demônio embora no nome da Márcia. Olha aqui, Satanás, você vai sair em nome da Márcia. Que eu agradei naquele dia, que eu tinha que orar e jejuar, porque era demônio que saía só com oração e jejum. Aí eu não quis chatear a esposa, deixei de jejuar para agradá-la. Aí depois, na hora de expulsar o demônio, eu falo em nome da Márcia. É ridículo, claro que eu estou dando aqui um exemplo, mas tem gente que pensa assim. Não, não vou na igreja não, porque minha mãe, porque minha avó, porque minha tia, papagaio, periquito e outra coisa mais. Mas Deus é bom. Deus me ama, pastor. Deus é por mim. Quem será contra? Deus é por mim se você obedecê-lo, querido. Deus é por você se você estiver na mão dele. Deus te ajuda se você for adorador, aquele que respeita, aquele que dignifica o nome dele. Goste no nome dele e depois você vai ver o amor que Deus tem por você. Faça isso. Deixa de dar um copo de água de um dos pequeninos. Deixa de dar roupa para quem te pedir. Um irmão seu em Cristo, no dia do juízo vai estar do lado dos malditos. Tive fome, não me deste de comer. Ah, Senhor, mas como assim? Você acha que eu não ia dar um pão para Jesus? Pois é, mas o Wagner pediu lá um pão, você deixou ele com fome. Não fizestes a ele, não fizestes a mim. Quem se preocupa com isso? A maioria nem liga. E ainda vem com papinho, não, porque eu senti no coração, Deus me falou. Como assim Deus está agora safado? Deus agora está orientando a gente a furar o olho do outro? Deus está nos orientando a pôr o pé para o outro tropeçar e se lascar? Que palhaçada é essa? Que Deus é esse? Não, Deus me ama. Deus me aceita do jeito que eu sou. Depende. Se o jeito que eu sou é devasso, vai para os quintos dos infernos. Se o jeito que eu sou é prostituta ou prostituto, vai para os quintos dos infernos. Se o jeito que eu sou é mentiroso, vai para os quintos dos infernos. Se o jeito que eu sou é devedor, caloteiro, irresponsável, me lasco também. E é importante você entender isso. Não é bagunçado assim não. Por isso a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E quantas coisas se fez nova?
Todas. Então o cara era mentiroso, não pode mais ser. Ele era irresponsável, não pode mais ser. Ele era adúltero, não pode mais ser. Ele amava pornografia, agora não pode mais. Ele jogava mais bola do que vinha à igreja, agora não pode mais. Simples assim. Não é bagunçado assim não. Deus me ama, Deus entende, Deus compreende, porque Deus sabe. Você que tem que saber onde é que pisa, o que faz. Por isso diz lá, eu sou casa de Deus, mas eu uso do meu jeito. Não, agora eu vou usar a casa de Deus para jogar bola. Tá bom, até pode, é um esporte, é bom. Não, agora eu vou usar a casa de Deus para ir para a praia. Também pode. Bom, agora eu vou usar a casa de Deus para ir no restaurante top comer lá um camarão. Então pode. Mas se Deus quiser usar a casa dele para jejuar, aí não dá. Se ele quiser usar a casa dele para dar uma consagração para você ler a Bíblia, aí não dá. Não se enganem, querido. Não seja um falso cristão. Falso cristão que eu chamo é esse aí. Ele acha, aceitei Jesus, Ele é o meu Senhor, faço o que eu quiser, tomo as decisões que eu quiser e está tudo certo, porque Deus é bom, Deus me ama. Não é bagunçado assim não. Cuidado com essa falsa ideologia religiosa que muitas pessoas têm. Ao homem cabe temer a Deus. No dia do juízo, diz aqui, tudo virá à tona. Tudo. Quer seja bom, quer seja mal. Então, pense no que você fala. Pense o caminho que você anda. Pense nas decisões que você toma. Pense nas pessoas em que você resolve honrar. Deus ou o homem. Essa é a regra. Então daqui a pouco a gente faz a oração. Antes, deixa eu aproveitar aqui e falar com o pessoal de casa, falando aí no temor a Deus. Vamos temer a Deus, pessoal. Continuar sendo fiel nos nossos dias, na nossa oferta. Eu tenho aqui em mãos o envelope. A igreja possui 5 contas, especificamente. O Bradesco Brasil, Santander, Itaú e Caixa Econômica Federal. Você pode fazer uma transferência e depois você mande para nós o comprovante via WhatsApp. Ou você pode fazer por meio do Pix, que é mais usado nos dias de hoje, cai 24 horas. Nesses dias o missionário contou um assunto, um testemunho bonito. Ele disse que já estava quase 7 horas da noite, ou 6, eu não me lembro, estava acabando já o prazo para pagar umas contas da igreja, acho que impostos parece, que a igreja não paga imposto dela, mas paga imposto de ISS, trabalho e tal. E aí... estava esperando e a conta estava zerada. Faltava exatos R$7.500. E aí ele virou para a secretária administradora da igreja, dona Odília, doutora Odília, que ela é advogada, e disse, vai lá, olha de novo, vamos confiar, Deus é bom. Faltando minutos para encerrar o dia, ela vai lá, deu uma conferida e entrou na conta. O quê? Um Pix. Já era fora de horário bancário. O interessante que o Pix era exatamente R$7.500. Todo mundo ficou muito emocionado. Nosso Deus ouve oração. Não se sabe quem é essa pessoa, não se sabe se de outro país, quem sabe, ou qualquer parte do Brasil. Mas se sabe que é uma mulher de Deus, que ouviu a voz de Deus. Ninguém falou que era 7.500, o missionário não falou. Ele estava lá no escritório esperando Deus fazer a obra, e alguém sentiu no coração em alguma parte do Brasil e fez um Pix de exatos R$7.500. É assim que a gente vive muitas das vezes. Então essa é a regra. Você de casa, você aqui da igreja, seja obediente ao que Deus fala no seu coração, faça conforme Ele lhe mandar, e você sendo membro aqui da Joaniza, mande para nós o comprovante, para que a gente possa colocar como alguém desta igreja, que ajuda a igreja a manter-se de porta aberta, e vai ser uma grande bênção. E lembrando que estamos já no mês de agosto, e agora essa semana já é a semana da Santa Ceia do Senhor. Domingo, inclusive, comemora-se também o Dia dos Pais, mas esse é um detalhe. O mais importante é você estar à mesa e homenagear o Pai de verdade, o Pai das luzes, do qual vem todo dom, e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, como está escrito. Então esteja conosco, porque também diz que Ele é Deus e Pai por todos, sobre todos e por meio de todos. Então venha homenagear o seu Pai, mas acima de tudo sentar-se à mesa, comer do corpo e beber do sangue do Cordeiro. Faça o sacrifício que for necessário, tenha as decisões que tenha que tomar, para que você esteja presente e participe conosco na Santa Ceia, no domingo próximo, dia 8. Vai ser uma grande bênção. A gente volta na sexta-feira, vou mandando mensagens diárias sobre o tema temor, e lembrando, dia 31, na terça,
terça-feira, vamos ter aqui a presença do grande homem de Deus, abençoadíssimo na área das finanças, o pastor Almeida, que confirmou. Então vai ser na terça-feira, dia 31, e não dia 30, segunda, porque ele faz reunião na igreja dele. Vai estar conosco, vai ser uma grande bênção, e eu tenho certeza que Deus tem bênção para você. Deus te abençoe e fique na paz, em nome do Senhor.